Encerrando esta edição do Nomes do Nordeste, Vladimir Carvalho fala sobre suas obras realizadas após sua chegada em Brasília, como os filmes Conterrâneos Velhos de Guerra e Barra 68. Eu queria que você falasse da sua fase brasiliense. Chegar a Brasília, assumir a UNB e os filmes que você fez ali, pelo menos falasse um pouco deles, sobretudo do filme O Vestibular 70 e, mais especificamente, o Conterrâneos Velhos de Guerra e o Barra 68. Que tem a ver com o universo de Brasília, né? Eu, fixado nessa história do Nordeste, eu disse, quem construiu Brasília foi, em grande parte, um contingente de gente que foi do Nordeste para lá. De Pernambuco, do Ceará, Piauí, toda parte. Fugindo da seca, da miséria, o pessoal foi para Brasília. Eu digo, eu queria saber onde anda essa gente que veio construir Brasília. Isso em 70. E saí por aí, escutando as coisas. Né? E fui numa feira no Núcleo Bandeirante, que é onde praticamente nasceu Brasília, no Núcleo Bandeirante. Início, né, chamada Cidade Livre. E numa feira lá, dia de sábado, domingo, fui comprar uma carne de charque, sei lá o quê. Numa barbearia, eu vi pela primeira vez falar do massacre de operários que tinha acontecido durante a construção. Eu tomei aquele susto, digo, eis aí, está aí, vamos dizer assim, um núcleo de um filme sobre nordestinos em Brasília. Aí passei a pesquisar e ouvir as pessoas. Mas ninguém queria, quando eu falava em gravar, mesmo que fosse com microfone, com gravador, eles não queriam. Então eu esperei durante, pelo menos, eu fiz o filme, saiu com 19 anos depois, mas eu consegui somente 17 ou 18 anos depois que as pessoas falassem do que realmente tinha acontecido. Porque o povo, vendo uma ditadura, gente presa, gente perseguida, plena ditadura, né? Garrafa Azul Médici, eles não queriam falar, tinham medo, na sua ingenuidade, porque eles ligavam. Na verdade, não tinha nada que ver, porque foi um acontecimento de 1959, governo Juscelino Kubitschek, não tinha nada que ver com ditadura. Mas o povo, com medo, não falava. Só fui falar, como eu disse, 17 anos depois. Quando falaram, aí veio tudo à tona, né? Esse filme seria inapelavelmente proibido se houvesse censura ainda naquela época. Né? E você conseguiu uma coisa interessante desse filme, que é o depoimento do Niemeyer sobre o assunto. Né? Porque o Niemeyer é um comunista de 4 costados, né? Histórico. Né? E, no entanto, ele... Eu me lembro muito bem dessa cena, quando você pergunta a ele sobre o massacre dos candangos lá em Brasília, ele um pouco incomodado com a pergunta e, apesar de ter feito um discurso todo pró-operário, eu queria que você falasse um pouco, situasse as pessoas sobre que rebelião foi essa e a posição de como você abordou isso com um comunista e construtor de Brasília. Isso tem, de novo, que ver com essa coisa do desafio e do fascínio que o documentário tem, que você não sabe o que vai acontecer. Você vai entrevistar. Ora, eu estava convicto que eu ia fazer uma entrevista com o Oscar, um velho histórico comunista, como você disse, né? Um homem que ajudou Prestes, que hospedou respeitabilíssimo, Prestes, respeitabilíssimo, que pagou a conta do Prestes durante anos a fio, né? Hospedou, deu casa para morar, deu salário, sei lá, viveu o Prestes às custas. Se não fosse Oscar, possivelmente teria dificuldade. Pois bem, eu pensava que o Oscar ia dizer, olha, foi assim, 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 assim. Para minha surpresa, ele assustou-se. Disse, não. E no meio disso aí, eu não sei se alguém aqui viu o Conterrâneo Velho de Guerra. Para mim é uma sequência exemplar, não por ser meu filme, não é isso. Exemplar de como proceder com o documentário. Aí, quando eu fiz essa pergunta, eu senti que ele, vamos dizer, ele não gostou. E aí, caminhamos na entrevista mais para frente, e aí eu voltei a perguntar. Na terceira vez que eu insisti, ele disse, para. E disse o seguinte, para esta merda. Foi a expressão dele, está no filme. Para esta merda, apaga esta merda. Então, um assistente inexperiente, em vez de obedecer a mim, foi lá e apagou a luz. Então, o filme fica no escuro, quer dizer, nessa hora, escuro. E ficou... Aí eu segurei, o camarada que estava gravando, eu segurei no braço dele, assim, estava próximo da câmera, estava sentado junto da câmera, segurei o cara entendeu, deixou rolar, não desligou o gravador. Então ficou aquele negócio meio no escuro. Alguém foi lá, eu comecei a dialogar com ele, alguém foi e tornou a voltar. E eu não editei, eu deixei no filme tal como estava, porque
era uma coisa interessante de saber como que o camarada se comportou. Isso está total no filme, na sua inteireza. Né? Então, tem horas até que, às vezes, o filme foi exibido as primeiras vezes e o camarada disse, tem um problema aqui, ó, doutor, o filme está escuro. Foi assim mesmo, o projecionista, né? Porque fica escuro e você ouve a fala do Oscar dizendo, não, você me interrompeu, você não sei o quê e tal, entendeu? Então, isso é uma lição que você toma durante a entrevista, você não sabe o que é que vem de lá. Eu adotei, nesses 33 anos, adotei Brasília como meu objeto de estudo, de pesquisa e de filmagem. Estou filmando várias vezes, já fiz, agora o trabalho mais recente, que já vai há algum tempo, né? Já vai 3 ou 4 anos, o Barra 68, que foi também uma coisa, consequência de ter ido para a universidade. Né? Que depois que eu cheguei na universidade, um mês depois, professores, meus colegas e alunos me apontaram no campo de basquete, dizendo, olha, aqui, em 68, prenderam 500 estudantes dentro desse campo de basquete. Eu fiquei besta. Aí aquilo me preocupou, eu disse, olha, o ofício às vezes você tem que ser meio calejado bom, se veio da minha mão, eu vou fazer um filme sobre isso. Demorei para danar, porque isso foi em 70. Fiz o Conterrâneo e tal. Esse filme demorou até 3 anos atrás para ser feito. Quer dizer, demorou, que eu digo. Eu comecei a fazer ele há 5 anos atrás, ficou pronto 3 anos atrás. Eu sei também que o Vladimir filma apostando no futuro. Ele acompanha Brasília, acompanha a história política de Brasília, e não tem muito isso. Eu me lembro de você filmando, por exemplo, Ariano Suassuna na Universidade de Brasília. Você não sabe ainda o que vai fazer com aquilo. Exato. Mas é como se fosse um testemunho permanente apostando num futuro, num futuro filme. Eu queria que você falasse também, e aí eu acho que tem a ver com a sua fundação, Cine Memória, a capacidade de sair documentando as coisas, os acontecimentos, as pessoas, os depoimentos, sem saber, aventurando um possível filme, ou possíveis filmes, criando um acervo para possíveis filmes. Uma memória do momento para depois. Eu tenho impressão, eu sou um camarada, eu sou um retardatário militante. Quer dizer, retardatário no seguinte sentido, eu vivia no Nordeste e inventei de ir para a Bahia, atrás do Círculo de Cinema da Bahia. Aí fui para a Bahia. Eu chego na Bahia, o Glauber está se preparando para fazer o Deus e o Diabo na Terra do Sol, e eu senti que eu tinha chegado um pouco atrasado naquele ambiente. O Glauber fez o Deus e o Diabo na Terra do Sol, foi para a Europa dele, ficou pelo Rio de Janeiro, e o ciclo da Bahia se finou. Então eu cheguei atrasado na Bahia, quer dizer, eu chego sempre um pouquinho depois do que aconteceu. Aí da Bahia, depois de formar, depois do carro, eu digo, eu vou ficar no Rio de Janeiro. Resultado, o Rio de Janeiro, do cinema novo, que eu idealizava, que eu mitificava, estava acabando também. Depois de 65, 66, fica cada vez mais rarefeito, e eu cheguei atrasado de novo no Rio de Janeiro. Vou para Brasília, em 70, 71. Já tinha acontecido. O melhor de Brasília foi a fundação da universidade, Paulo Emílio Salles Gomes, Nelson Pereira dos Santos, Jean-Claude Bernardet, Di Biluto, que estiveram lá. Quando eu cheguei, as coisas já tinham acontecido. Então, é uma espécie eu sinto isso como uma provocação em relação a mim. Eu tomo isso como um desafio a mim mesmo. É uma memória que já ficou para trás. Então, eu quero resgatá-la. Estou sempre querendo resgatá-la. E aí, de repente, hoje, vendo isso, eu elegi esse processo como... Eu devo isso a mim mesmo. Então, eu vou sempre catando essas coisas, né? Elcio Cavalcante, ele pergunta, já pensaste em escrever uma biografia? Suas experiências são importantes para a historiografia do cinema brasileiro. Uma biografia? Sua autobiografia. Uma autobiografia. Se você transformar esse papo aqui em livro. Sim. Aumentado, claro. De certa forma, eu trouxe aí lancei aí, tá por aí. Hoje à noite, esse Cinema Candango é uma impressão de mim mesmo. E eu estou metido nessa Cinema Candango até a medula, né? Eu não tenho essa pretensão de uma autobiografia, mas tudo que você faz, se é legítimo, no fundo é autobiográfico. Até um documentário, o mais despretensioso, tem a sua digital, de certa forma, é uma autobiografia, né? Quem sabe um dia eu, quando estiver mais velho do que estou, quando não servir mais para nada, aí eu vou escrevendo. Com o Cine Memória, você deve estar recuperando os copiões dos seus filmes.
Pretende montar outros materiais a partir do que sobrou? Primeiro, se você está recuperando os copiões do seu filme no Cine Memória. Você está sempre aceso para o próximo filme, você não pensa naquilo que já passou, inclusive porque isso é uma coisa sei lá, de juventude que eu não tenho tanto mais, mas sabe, você quer sempre uma coisa nova. Mas pode ter a possibilidade de aproveitamento, embora eu seja bastante desorganizado em relação aos meus materiais. Eu tenho uma notícia muito boa dessa semana agora, que o meu filme, O País de Sansaré, está com o negativo comprometido. E a Petrobras assinou um contrato no Rio, o Centro dos Pesquisadores do Cinema Brasileiro, convenceu a Petrobras de recuperar O País de Sansaré. E alguns outros. Eu já perdi um filme que eu gostava muito, o Vestibular 70, que foi o primeiro filme que eu fiz em Brasília, perdi pelo pé totalmente o negativo. Né? Eu pretendo, com esse negócio de Cine Memória, porque Cine Memória, na verdade, é uma coisa relativa a uma característica de personalidade. Eu não jogo nada fora, eu guardo tudo. Então, lá em casa ficou assim, impraticável. Eu tive que sair de uma casa para uma maior para poder, então, colocar isso. E aí eu chamei de Fundação Cine Memória. Então tem câmera, tem moviola, tem tudo que eu juntei do cinema e que foi virando equipamento obsoleto, fotografia, cartazes. E foi de uma forma com um roteiro, está tudo muito bem diagramado e as pessoas vão lá, se emocionam e tudo mais. Isso é um desafio, é uma provocação aos poderes públicos, ao empresariado, para que realmente façam em Brasília, tem no Rio de Janeiro e tem em São Paulo. E tem uma de uma segunda categoria em Curitiba, uma cinemateca. Brasília é a capital da República, patrimônio cultural tombado da humanidade, todas as embaixadas, todos os serviços do governo estão lá, e não tem uma cinemateca, que é para preservar, correr atrás, conservar a memória cinematográfica. Então, eu botei uma placa na porta, Fundação Cine Memória e tal, o pessoal vai lá visitar e tal. Isso é para provocar, para ver se um dia eles acendem uma luz, que é preciso fazer isso numa Cinemateca Nacional em Brasília, com todas as condições, porque está lá o governo, está lá tudo. Por último, Antônio Elcio Carvalho Cavalcante. De novo, né? É o mesmo, né? Estudante de História. Caro cineasta, você relatou que o termo comunista é demodê e os ideais marxistas estão obsoletos. Como você vê a nova juventude, os sonhos envelhecem? Olha, é bom para terminar, hein? Na verdade, eu fiz uma terminar. caçoada, né? Caçoada é um termo que a gente usa no Nordeste. Eu fiz uma pequena butade para dizer que é demodê, quem sabe? Há um movimento no mundo inteiro, nas grandes academias, na Sorbonne, sei lá onde, por aí afora, de recuperação dos conceitos marxistas, do próprio Marx, reestudado, relido, enfim, revisado, etc. e tal. O marxismo em si, acho que é uma coisa muito viva e atual. Agora, como houve essa coisa, a debacle da União Soviética, se diz, o comunismo acabou e tal. É um sonho do homem, é uma recuperação através do socialismo, pelo menos, no mínimo, não é? Essa coisa da globalização, que é uma ameaça ao mundo, não é? A mundialização internacionalista antiga dos comunistas, a confraternização internacional, eu acho que isso ainda está por vir, se a gente pode chamar isso, talvez, de comunismo. O futuro da humanidade terá de ser a confraternização da própria humanidade. E chegamos ao final de mais uma edição do Nomes do Nordeste, uma realização do Centro Cultural Banco do Nordeste. Nos encontraremos no próximo programa, quando abordaremos a vida e a obra de outro grande nome nordestino. Até lá!